sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. A nossa entrevistada, Ilsa Maria Honório de Valois Coelho, vai falar agora um pouco sobre a pesquisa, o objeto de pesquisa na área da química. Trícia, eu iniciei com ciências ambientais, né? Que é um curso de pós-graduação muito interdisciplinar. Certo. Né? E eu trabalhei a questão da educação ambiental ali. Claro que eu levei um pouco de química lá para a minha dissertação. Sem né? dúvida, né? Mas não era propriamente química. E o doutorado é que foi em química, e aí sim, tinha muita química ambiental. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o seu trabalho na área da educação ambiental. Pois é, mas ela veio depois do doutorado, propriamente dito. Ah, é? É, porque o doutorado, com o doutorado é que eu fiz a análise do ar atmosférico. Então, conte um pouco para a gente. Pois é, na época, Manaus tinha... A energia em Manaus era proveniente da queima de combustíveis fósseis. Sim. E nós sabemos que os combustíveis fósseis são um dos maiores poluentes e emissores de gases de efeito estufa. Né? E eu eu fui fazer o curso em São Paulo, na CETESB, para aprender como é que trabalhava com aquelas estações de monitoramento do ar atmosférico. Eu trabalhei com estações automáticas, né? Eu trouxe a minha tese, o meu curso, todo o meu estudo foi financiado pelo CNPq, um projeto financiado pelo CNPq para o FAM, o núcleo que eu trabalhava, que era o Núcleo Interdisciplinar de Energia, Meio Ambiente e Água. Eu também fui bolsista do CNPq, mas como auxiliar de ensino, que na verdade chamava de monitora, né? Certo. Aí eu montei uma estação igualzinha àquelas estações que tem em São Paulo. Todos os monitores que tem estação em São Paulo, nós montamos aqui. Olha. Foi a única pesquisa sobre o ar atmosférico feita na cidade de Manaus, urbano mesmo, na região urbana. Foi a única que foi feita, foi a minha. Nunca se fez antes, nem se fez depois. Não me conta isso. Eu conto. Então, conta melhor para todo mundo que está ouvindo, que eu estou chocada. Ninguém fez pesquisa? Ninguém fez. Usam alguns monitores, assim, tipo aplicativos, mas analisador automático mesmo, como é feito em São Paulo, aqui nunca foi feito. Quer dizer que quando a gente tem um período das queimadas em setembro e tudo mais, não existe nenhuma análise do ar? Não, existem esses aplicativos que são colocados. Mas não é a mesma coisa, né? Você vê até pelo celular. Mas o monitor automático, que é regulado pelo CONAMA, né? Nós não temos aqui. Na capital, nós não temos. E como é que a gente muito caro isso. E né? como é que a gente sabe a qualidade do ar que a gente respira? A gente não sabe. O amazonense não sabe a qualidade do ar que respira. Gente, isso é muito sério. Eu estava dizendo para você ainda há pouco que quando você passa por um igarapé poluído, você sabe que ele está poluído porque você sente o odor. Certo. E você vê. Né? Vê as garrafas PET boiando. Você vê até sofá correndo pelo igarapé. Mas você não vê o ar poluído. E ele está. O ano passado eu tenho algumas publicações sobre isso. Ano passado foi terrível, né? Inclusive, eu publiquei um artigo sobre isso, sobre o ano passado. Todo ano eu publico alguma coisa em algum evento, né? Mas em revistas científicas? Em revistas científicas. Mas, assim, publicar para o grande público? Não, porque, olha, é mais uma coisa que você vai se chocar. Diga. Quando eu publico, eu geralmente publico em inglês. Em revistas internacionais. Não, eu vou lhe dizer por quê. Porque são eles, os gringos, que dão confiança para o que a gente escreve aqui. Não, mas eu duvido sobre que a poluição atmosférica. O manauara não tem interesse em saber sobre o ar que ele respira? Não vejo esse interesse. Gente, fica todo mundo sufocado em época de queimadas. Eles reclamam e tudo, mas cientificamente você não tem. Se você publicar numa revista
nacional, você tem muito menos repercussão do que quando você publica numa revista internacional. Ou seja, o estrangeiro está mais interessado na Amazônia do que nós? E aí o que se diz é que eles estão interessados porque querem, né, usufruí-la. A verdade é que nós temos fronteiras. A Amazônia tem fronteira com a Europa e grande parte do povo não sabe, né? Pois é, mas, Trícia, a gente tem que entender que nós vivemos num único mundo. Só tem um. Nós não podemos ir ali em Marte buscar um mundo novo. Um pouquinho de natureza de lá e trazer para cá. Então, é evidente, não tem a menor possibilidade da gente pensar o contrário, que nós temos que usar os recursos que tem a natureza. Tá, mas o que a gente precisaria fazer para com que isso não avançasse de forma tão rápida? Aí a gente tem que botar um pé no freio de uma coisa que se chama desenvolvimento, consumo. A produção de lixo é complicada, né? A produção de lixo, eu diria de resíduos, né? Sim, sim. A produção de resíduos, ela é complicada porque o consumo é complicado. Né? E o consumo é complicado porque o poder econômico quer que ele seja. A economia funciona em cima da demanda. Sim. Mas só que existem países que já recebem o lixo de outros, né? Aquele documentário The True Cost, que está disponível na Netflix, né? Netflix. Ele está com esse nome mesmo, The True Cost. Mas seria uma tradução, o verdadeiro custo, né, para o meio ambiente. Ele mostra muito bem o que o consumo excessivo faz com o mundo, com o planeta, né? Mas é difícil você mudar isso, porque o poder econômico é importante, é muito forte. Mas o que eu acho é que não existe uma educação ambiental nas escolas. As pessoas tratam os nossos rios, os nossos igarapés, como lixeira. Mas não existe porque não é interessante, não é do interesse político do país. Porque quem manda num país não é um presidente, no fundo mesmo, quem manda num país é o poder econômico. É a economia que manda. Não seria o caso da gente discutir essa questão, porque é muito complicada, mas é a economia que manda na história. Eu até entendo que a economia manda, mas eu entendo que dá para se destinar, para dar uma destinação mais adequada para os nossos resíduos, né? Que dá para você reciclar, que dá para você não... existia um ditado antigamente que era muito mais frequente, mas deve ser até hoje, joguei no rio, joguei no mar. Você não joga nada fora. Porque você está jogando dentro da sua casa. Exatamente, maior. Entendeu? Você está jogando na sua casa. Quando você joga alguma coisa no rio, você está jogando no seu ambiente, né? Na sua terra. Quando você joga alguma coisa no mato, você está jogando na área verde que te cerca. Então, não adianta, porque aquilo vai voltar para você, né? Com certeza. A população está aumentando também, né? Então, é complicado. E a população aumenta de uma forma muito desigual. Existe uma grande desigualdade de renda. E a proporção que o país se desenvolve, mais ricos. Né? Nós temos mais ricos e mais pobres. Os pobres aumentam muito mais. Né? É quase que uma progressão geométrica. E aí é difícil, porque você presta atenção. Outro dia eu estava conversando com o meu marido a respeito da poluição dos igarapés, né? Que ele tem abordado muito essa questão. E aí eu disse para ele, olha, rapaz, não é possível você querer que aquele cara que mora ali naquele lugar, naquela área vulnerável, né? Naquela área onde ele não tem saneamento básico, onde ele não tem... E ele não sabe nem o que ele vai dar de comida para o filho dele no dia seguinte, que ele esteja preocupado com a poluição do igarapé, não. Ele vai se preocupar com o que ele vai dar de comer para o filho dele. Ele vai se preocupar com subsistir, né? Subsistir.
Ele não vai se preocupar com a poluição do Igarapé. Quem tem que se preocupar com a poluição do Igarapé somos nós, são os formadores de políticas. Verdade. E também o número absurdo de embalagens. Essas pessoas que moram à margem dos igarapés, eles não escolhem o que eles vão utilizar com base na sustentabilidade. Eles escolhem no que é possível, né? Então, como evitar, né, que essas pessoas... Diminuindo essa diferença de renda no país. É a única solução, ou pelo menos a forma que eu vejo para diminuir e melhorar a educação ambiental mesmo das pessoas. Mas você acha que se a gente começasse a reciclar os resíduos, já seria um primeiro passo? Claro que a gente tem que reciclar, mas tem gente fazendo isso. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Tem gente fazendo isso. Onde? Olha, quando eu estava na UFAM, no NIEMA, Núcleo Interdisciplinar de Energia, Meio Ambiente... Que eu soubesse, só se recicla papel aqui. Não, nós fizemos um projeto todo na área de energia, né? O nosso projeto, ele envolvia as emissões e, ao mesmo tempo, envolvia o consumo intensivo de energia, porque, como nós vivemos numa região quente, nós temos que usar ar-condicionado, né? E aí, e tinha muita gente, as pessoas mais pobres iam comprar, quando pobre, menos poder aquisitivo melhor, podiam comprar um ar-condicionado, iam comprar um ar-condicionado mais barato. E o ar-condicionado mais barato, ele é mais poluente, consome mais. Então, nós fizemos um projeto que nós trocamos aparelhos de ar-condicionado de várias residências e levamos aparelhos de ar-condicionados com selo A. O projeto também era financiado pelo CNPq. E aí surgiu a pergunta nas residências, quando as pessoas que se inscreviam para o projeto vinham nos perguntar. E aí, a gente pode botar o que a gente estava no outro lugar? Não, o projeto... Porque aí você está... A gente vai conversar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. A gente volta já. Voltando aqui com a professora Ilson Honório de Valois Coelho, repita a pergunta. Pois as pessoas queriam... O que a gente faz com o ar-condicionado que vocês vão tirar? A gente pode botar no outro lugar, a gente pode vender. Aí nós dissemos, não. O projeto é exatamente para substituir. E retirar aquele o ineficiente pelo eficiente. O ineficiente pelo eficiente. E aí nós levamos os aparelhos de ar-condicionado todos para um depósito lá na UFAM. E aí nós olhávamos para aquela quantidade de aparelho de ar-condicionado, cada um pior que o outro, cada um num estado pior que o outro. E lembrando a você que quanto pior o estado do seu ar-condicionado, da sua geladeira, mais consumo de energia. E não é só isso também, mas também... Mais saúde, menos saúde para você. Né? Aí nós dissemos, bom, nós desmontamos todos eles e as nossas equipes foram buscar os recicladores? Os recicladores. Tem muitas empresas de reciclagem. De metal, de plástico. E por que a gente continua tendo tantos aterros sanitários? Pois é uma luta muito grande para isso. Já estão procurando um outro terreno para aterro sanitário, porque aquela nossa lixeira já está esgotando. Exatamente. É falta de interesse político mesmo. Né? Porque quem faça. Né? Falta desenvolver mais, ter mais pessoas, ter mais volume, né? Dar oportunidade para ampliar. Mas nós fizemos isso em todos eles. E teve um detalhe, quando nós olhamos, porque os filtros não tinham como aqueles filtros do aparelho de ar-condicionado. Deus me livre. Cada um pior que o outro. Aí nós tínhamos uma bióloga no grupo de pesquisa, uma portuguesa. Quando foi olhar no microscópio, ela disse, gente, vamos analisar esses filtros? Aí tirou-se uns 2 centímetros quadrados de cada um e mandamos para análise. E aí tem a dó.
Era o quê? A lista de fungos não tinha limite. Todo tipo de fungo. Todos. Deu até um artigo, eu tenho um artigo publicado. Tudo ela faz um artigo. A gente faz. Então, olha, eu vou querer que a gente analise esses artigos depois. Eu vou mandar para você. Olha, a gente vai comentar esses artigos num português possível do nosso telespectador. Esse primeiro ainda foi publicado numa revista nacional de saneamento. Numa revista de saneamento nacional. Já é um avanço. Eu tenho algumas coisas. Eu comecei publicando nas revistas nacionais. Quando eu comecei a escrever sobre a poluição do ar, que é mais difícil das pessoas enxergarem, sim, né? Aí é que eu comecei a publicar em inglês. Também sob a orientação de uma grande mestra minha, que eu digo que ela foi a minha mãe da academia. Desde o mestrado até hoje nós publicamos juntos. O nome dela? Elizabeth Cartacho. É uma paraibana que se tornou amazonense de coração mesmo. Ela é apaixonada por isso aqui. Olha, que maravilha. Muito obrigada, Elizabeth Cartacho. E algum pesquisador de fora do Brasil ficou surpreso com a quantidade de fungo que a gente tem condição de respirar aqui? Eu não tenho conhecimento, não. Porque a gente, assistindo determinados documentários de fora do Brasil, europeus, americanos, a gente vê que eles tratam um mofo como uma coisa mortal. E aqui, no Amazonas, não existe lugar, eu desconheço lugar que não tenha o seu mofinho em algum cômodo, né? Todo mundo é alérgico. Todo mundo é alérgico. A gente já desenvolveu, será, uma resistência para determinados fungos? Eu sou asmática. Minha filha é asmática, então todo mundo lá em casa tem alergia respiratória. Eu acho que todo mundo no Amazonas, né? Porque você vê grande parte das internações de crianças, né, são por quadros alérgicos, quadros respiratórios, né? Mas, olha, só para teres uma ideia a respeito da questão do ar atmosférico, Manaus, se você andar na rua, porque nós hoje, a energia já está um pouco, né? Nós passamos por gás natural, que é menos, né? Emite menos, embora tenha outros complicadores. Nós usamos o linhão também, né? Linhão, né? Mas as termoelétricas estão aí. No interior elas estão fartas no interior. Ainda, né? Agora, nós temos muitos outros gases, que não só o que é a grande preocupação, que é o gás carbônico, né? Nós temos muitos outros gases que são muito poluentes. Então, quando você anda na rua, a quantidade de carros que está emitindo olha só, é enorme também. Vamos lá. Hoje, o grande boom é o carro elétrico. Mas antigamente, existiam ônibus elétricos, bondes elétricos. Acabaram com todos. Chamavam de carroças elétricas. Eu me lembro bem que... Nós tínhamos bondes. Né? Mas São Paulo, até pouco tempo, tinha bonde, ônibus elétrico. Né? E as pessoas falavam que aquilo atrapalhava o trânsito. Eletrobus nós tínhamos no Rio também, tivemos. Pois é. Então, por que a gente dá o passo errado para ter que voltar? Mas é questão, é a história da economia. O que aconteceu no mundo para eles acabarem com os ônibus elétricos e com os bondes e darem prioridade aos automóveis, aos combustíveis? A descoberta do petróleo, meu amor. Depois da Revolução Industrial, com a descoberta do petróleo, o mundo mudou. Por que a Inglaterra avançou, foi a primeira no processo de desenvolvimento? Porque foi lá que se descobriu a primeira usina de carvão. Sim. E durante muito tempo viveu à base disso, né? Exatamente. Então, está aí. Quer dizer, hoje isso vai acabar. O combustível fóssil vai acabar. Ele é finito, tá, gente? Ele é finito.
Ele vai acabar. Cada vez mais nós estamos buscando em lugares mais difíceis de alcançar, né? O pré-sal, etc. Né? Tá aí. Aliás, professora, uma pergunta. Abastecer a álcool é menos poluente do que abastecer a gasolina? O álcool é menos poluente, sim. Não é questão disso, é menos poluente. Ele é mais... Porque o álcool é renovável. Sim. E por que o governo não incentiva mais? Porque... Por causa do poder dos donos do petróleo. Mas o governo brasileiro teve um período que incentivou, exatamente, né, a utilização do etanol. Né? Hoje, o preço nem compensa mais. Nós fomos os pioneiros nisso, né? Sim! Na energia Inclusive, renovável. nós ganhamos vários prêmios mundiais por conseguir desenvolver os carros. Mas é um negócio. Também nós temos que plantar e temos que derrubar as florestas para poder aumentar a plantação de... Mas os canaviais, as usinas, sempre existiram em abundância no Nordeste, para aumentar né? a produção, tem que aumentar a plantação. Mas assim, eu vejo que as pessoas, mesmo tendo na bomba de combustível o álcool, ainda preferem... Hoje, parece que eu ouvi falar, eu estou um pouco desatualizada disso, mas eu ouvi falar desatualizada nunca, né? Estava equiparando. Está quase... E como o etanol... Mas já esteve pior. Ele evapora mais rápido, as pessoas acham que compensa a gasolina. Mas foi o meu filho que disse, mãe, já está compensando você botar o álcool. Agora, eu não posso garantir, não, que eu continuo botando eu vindo pela Djalma Batista hoje para cá, eu fiquei impressionada com o número de ônibus soltando fumaça preta. Não tem fiscalização, não tem nada. Fumaça preta. Como é que um ônibus pode circular durante o dia inteiro? Não é que ele fez uma viagem, parou. Circular durante o dia inteiro, eliminando fumaça preta numa das principais avenidas da cidade. Todo mundo passa lá e respira aquele ar. E aquele ar é o quê? Veneno. É veneno, né? Essas pessoas que acham que correm, fazem exercício numa grande avenida, elas estão engolindo veneno, né? Com certeza. Melhor ir para a academia. Pelo menos tá fechado, porque além de perigoso, no sentido de ser atropelado, assaltado, enfim, ele está respirando veneno puro, né? Mas aí, a gente não tem em Manaus, por exemplo, parques. A gente não tem parques. Ninguém aguenta de calor, né? Mas se tivessem parques com bastante árvores, eu fiquei impressionada. Eu fui para a formatura do Fábio Júnior em São Paulo e eu fiquei impressionada por São Paulo, que é uma selva de pedra, tem o Ibirapuera. Sim, mas aí é assim. E nós estamos incrustadas no meio da floresta. Era para termos um parque nesse nível e não temos. O México. O México tem um parque... Mas... E se eu lhe contar que o Parque dos Bilhares... não vai me contar que eu sei. 138, 148 por aí. Qual é a lógica árvores disso? Que vão derrubar. Qual é a lógica disso? Construir. E olha a disfarçatez. Para construir a Secretaria do Meio Ambiente. Não é uma coisa ilógica? Mas totalmente. É totalmente parece aquele absurdo... Lembra do prédio que construíram em frente ao Rio Negro? Ah, sim. Que depois demoliram? Demoliram, Quer dizer, entre um patrimônio histórico e uma praça histórica, um prédio sem a menor... Era inclusive da educação. Sem a menor lógica. Sem a menor lógica. E agora, essa nova ideia de... Eu espero que eles voltem atrás. Fazer uma secretaria do meio ambiente destruindo um parque. E eu espero que eles voltem atrás. E com tantos prédios em Manaus disponíveis, né? Pois é. Porque
As pessoas não imaginam, isso é conversa para um outro programa, mas a quantidade de resíduos que as obras... Mas Trícia, o interesse aqui em Manaus, por isso, é zero, 0,0. Eu te digo porque esse projeto que eu fiz de análise do ar atmosférico, eu tinha a estação, eu tinha todos os analisadores, todos, tudo dentro da resolução CONAMA. Tinha tudo isso montado. E tinha equipe. Eu tinha equipes de alunos que eu tinha preparado para trabalhar com isso. E receberam zero apoio? Não foi isso, não. O projeto terminou, o dinheiro acabou. Eu fui ao governo do estado e à prefeitura oferecer o nosso conhecimento, oferecer a estação. Eu tenho todos os equipamentos. Eu escrevi um projeto para a prefeitura. Esse projeto eu ia passar 3 meses em cada zona da cidade de Manaus, em cada área, cada bairro da cidade de Manaus, e analisar a cidade e dar, ao final, um relatório para o órgão sobre a qualidade do ar na cidade. E esse projeto recebeu zero negativo, não redondo do poder público, porque eles não tinham recursos para... A única coisa que eles iam pagar, porque eu dizia, olha, eu não quero receber, eu não quero um tostão, eu não quero... Vocês não vão pagar nada. A única coisa que eu quero que vocês paguem é a energia elétrica para os computadores. Imagina o que é energia que um computador gasta. Você sabe, pois bem. Eram os equipamentos dentro da estação e ela tinha que ficar na rua e aí tinha que ter energia do estado ou do município, né? E a resposta foi que eles não podiam pagar energia. E se eu te disser que esses equipamentos todos viraram sucata, estão lá no depósito da Universidade Federal do Amazonas e viraram sucata. Não tem condições de ser... Para recuperar é melhor comprar novo, porque para eles serem recuperados, nós temos que encaixotar em caixas de madeira, mandar para a única empresa que faz isso no Rio de Janeiro. O custo disso é muito maior do que fazer outro. Eu já tentei, inclusive, novos projetos para trazer novos equipamentos. Eu tentei para a Petrobras, inclusive, quando abri um edital, não foi aprovado. E tentei agora, inclusive, também para a FAPEAM, e também não foi aprovado. Então, não é interesse. Com isso, eu termino esse programa com essa questão para a gente pensar mais. Pensar sobre o ar, a qualidade do ar que nós estamos respirando. Nós não conhecemos. Obrigada por nos assistir. Obrigada, professora. Obrigada também por estar aqui.